Então, boa tarde a todas as pessoas que estão conosco nessa tarde. Eu sou a Magali Dantas, em nome do Grupo de Trabalho em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e Diversidade da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Dou as boas-vindas para a quinta etapa do ciclo de atualização em Direito Constitucional, Direitos Humanos em Foco, realizado pelo Grupo de Trabalho em ação conjunta com o Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher cis, negra, de pele parda, estou usando uma blusa bege, tenho o cabelo cacheado na altura do queixo, com mechas pink. O ambiente onde eu estou tem paredes verdes, com detalhes vermelhos. Hoje, então, teremos a palestra Direitos e Garantias Constitucionais das Populações Tradicionais Indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos e outros, com a advogada Versilene Francisco Dias. Boa tarde, Versilene. A nossa convidada tem um currículo vastíssimo que eu vou apresentar aqui resumidamente. Ela é remanescente da comunidade quilombola Calunga, em Goiás, é mestra em Direito Agrário pela Universidade de Goiás, diplomada em Estudo Internacional em Litígio Estratégico em Direito Indígena pela Pontifícia Universidade Católica do Peru. Atualmente é assessora jurídica na Terra de Direitos e coordenação nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola, CONAC. Participou do projeto de pesquisa Direito ao Etnodesenvolvimento e Políticas Públicas para os Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado Goiano, e do Observatório de Justiça Agrária do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. É associada à Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, atua no direito agrário, principalmente nos seguintes temas: comunidades quilombolas, direitos territoriais quilombolas, quilombo calunga, ações afirmativas e movimentos sociais. E para a mediação do evento, nós vamos receber as queridas colegas Rita Vieira da Rosa, que é técnica judiciária no TRF4, é artista visual, mestre em processos e manifestações culturais, especialista em arte contemporânea e antropologia. Ela atuou na criação do Memorial da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e na organização do reconhecimento dos processos judiciais da seccional como patrimônio cultural. Vamos receber também a querida colega Aline Busato Mendonça, que é técnica judiciária desde 1994, atualmente trabalha na 26ª Vara Federal, que é o juízo especializado em conciliações, mas no período de 2012 a 2014, trabalhou na 9ª Vara Federal, em Porto Alegre, que é especializada na matéria ambiental, agrária e residual. Ela é bacharel em Direito, é mestranda em Ciências da Linguagem, na linha de pesquisa Texto e Discurso, pela Unisul, em Santa Catarina. Antes de passar a palavra às nossas convidadas, eu vou deixar alguns avisos. As perguntas devem ser enviadas pelo chat a qualquer momento que pessoas do GT estão aqui na moderação. A lista de presença será disponibilizada também no chat em alguns instantes. As pessoas da Justiça Federal da 4ª Região não precisam solicitar a verbação, ela é feita automaticamente. Nós agradecemos, então, a Celeste e ao Eric, que são os nossos tradutores, eu vou ler aqui bem direitinho, nossos tradutores e intérpretes de língua de sinais. E um último aviso, agradecer a audiência de colegas de órgãos externos que, caso estejam por aí. Então, eu passo a palavra às nossas mediadoras. Quem vai começar? Boa tarde, bem-vindos a todos. Boa tarde. Acho que sou eu que vou começar, né, Aline? Depois tu continua. Então, assim, diante do cenário atual, eu vou me permitir trazer aqui para essa conversa o verso do Tiago de Mello, que é um poeta amazonense, e essa é um trecho de uma poesia publicada em 1965. E ela é o título da atual Bienal de Arte de São Paulo. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar.
Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada. Esse trecho, então, faz escuro, mas eu canto, então é o texto da Bienal de São Paulo, que a gente sabe que traz sempre a vanguarda da arte contemporânea, eurocêntrica, né, ocidental. Mas esse ano ela está sendo chamada Bienal Indígena e Negra, porque foram trazidos vários artistas contemporâneos que têm a sua história, no seu fazer, não a visão eurocêntrica de arte, mas a visão das suas culturas originais. A justificativa que eles apresentam, e que eu acrescentei alguns dados, é assim: por meio desse verso, reconhecemos a urgência dos problemas que desafiam a vida. Desde que foi escolhido esse verso para o tema da Bienal, o breu que nos cerca foi se adensando, dos incêndios na Amazônia que escurecem o dia, aos lutos e reclusões gerados pela pandemia, das tempestades de areia à fome cotidiana, além das crises políticas, sociais, ambientais e econômicas que estavam em curso e ora se aprofundam. E eu acrescento agora a essa justificativa inicial, e o horror de sabermos que 2 crianças Yanomami foram sugadas e cuspidas por uma draga de garimpo ilegal no território Yanomami. Estamos rodeados por colapsos de toda ordem, então nos perguntamos uma e outra vez, em tempos escuros, quais são os cantos que não podemos seguir sem ouvir e sem cantar? Então, essa é a minha ideia assim, de abertura, não é uma pergunta formal, a Aline vai dar continuidade, mas é uma reflexão. O que nós temos para aprender com de outras culturas que não são a eurocêntrica, que não são da arte ocidental e não são da cultura, então, dessa tradição? Por que nós estamos precisando agora disso? Lindo, Rita. Ótima reflexão. Quais os cantos que nos acompanharão em nossa voz e em nosso ouvir nesses tempos? Bom, boa tarde a todos. O cantar deste momento é o das línguas silenciadas. O professor José Ribamar Bessa Freire, da Unirio, é uma das principais referências quando se fala em línguas e culturas indígenas no Brasil, nos diz que língua e território andam de mãos dadas, que na língua contém todo o território onde ela é falada, fauna, flora, costumes, crenças, músicas, tradições, conhecimentos que revelam a relação entre eles. Então, as línguas, elas não só comunicam informações, elas nos trazem uma série de práticas sociais que contribuem para a criação de comunidades e justamente elas se juntam por essas afinidades em determinado lugar. Então, embora língua e território andem de mãos dadas, predomina como discurso ideológico em nosso meio um Brasil de terra abençoada, pacífico, sem preconceitos, de grande promessa de futuro. Então, eu penso que conhecer o nosso país, encarar as misérias do passado ainda presentes, talvez nos traga uma possibilidade de um futuro mais consciente. Línguas foram silenciadas. E quando uma língua silencia, tudo na volta dela silencia também. Um patrimônio cultural, quando é perdido, ele não se recupera mais. Não tem como se regenerar, não tem como compensar. É uma perda definitiva. E de consequências, eu diria assim, inaceitáveis. Então, a consciência é a força desse canto. E uma forma de não silenciar. Então, neste momento, nós vamos ter o prazer e a honra de ouvir as palavras da nossa palestrante, a advogada Versilene Francisco Dias.
Obrigada, Magali, obrigada, Rita e Aline. Gostaria aqui de agradecer em nome da Justiça Federal, que organiza aqui, Jesus, que organiza, né, que está organizando o evento, da organização toda, né, desse evento, agradecer pelo convite, em nome da Magali, que tratou comigo essa agenda desde o início de janeiro, né, de fevereiro, na verdade. Acho que é muito importante, né, a gente estabelecer esse diálogo, né, e eu fico muito agradecida e pensativa também sobre a relação, principalmente de vindo do Rio Grande do Sul, né, de todas as nossas dificuldades, situações que a gente enfrenta também no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. Eu fico muito feliz de estar aqui, dialogar um pouco com cada uma e cada uma de vocês. Espero aí contribuir, né, com algum debate e também aprender muito, porque eu acho que o conhecimento, né, ele é feito através da troca, né, e essa troca que enriquece o debate, que nos enriquece a luta, né, e o conhecimento de diversidades brasileiras que a gente tem, como bem já trouxe Rita Aline, né, dessa biodiversidade. Eu sou Versilene Dias, né, sou mulher quilombola, preta, aqui atrás, atrás de mim, tipo, uma parede branca, né, tem uma cortina ainda e uma porta ali, que infelizmente os espaços que a gente de trabalho realmente são, às vezes, colocam em evidência os cantinhos que a gente trabalha. Mas, enfim, é muito bom estar aqui com vocês. Vou tentar compartilhar, sou do Cerrado, né, sou da região do Cerrado, sou da comunidade Calunga, então, aqui no Cerrado é uma luta muito grande, né, são os grandes protetores, né, dessa biodiversidade do Cerrado, da comunidade Calunga, e incluída, né, enquanto comunidade foi instituída enquanto comunidade de preservação ambiental. E aí, mais no final, a gente trata um pouco específico da comunidade Calunga, como que a gente trata esse processo de conservação, essa biodiversidade e essa tradicionalidade dentro do território. Mas, de início, eu vou compartilhar a tela aqui, né, que eu quero trazer um pouco sobre o contexto geral mesmo, das comunidades tradicionais no Brasil. E qualquer coisa, não hesitem em interromper, enfim, porque eu vou ficar sem ver o chat e também sem ver muitos colegas. Enfim, bom, acho que um ponto importante, né, que a gente cabe aqui trazer é que os povos e comunidades tradicionais no Brasil são diversos, né, mas a discussão sobre esses segmentos, né, são vários, ele foi instituído no Brasil a partir da Convenção 69 da OIT, bom, que trata aí, né, dos direitos das populações, dos povos indígenas e tribais no mundo. Bom, essa convenção é um dos, eu costumo dizer aqui, né, mais na frente vou tratar, um dos maiores instrumentos, assim, de apropriação de conhecimento dessas populações, dessas comunidades tradicionais. Apesar de já de ser incorporada e de ser ratificada em 1989, a convenção ela só foi internalizada em 2001, né, para 2001 para 2004, por meio do decreto 5.000, não me lembro direito, que foi alterado agora recentemente pelo novo decreto, pelo atual presidente, né, mas a política mesmo sobre povos e comunidades tradicionais, ela só é discutida, só é regulamentada no Estado brasileiro em 2007, por meio do decreto 6040, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento, né, Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Deixa eu ver que não está mudando aqui. Bom, agora foi. E quem são esses povos e comunidades tradicionais, né? O decreto 6040, ele traz uma definição do que seriam esses povos e essas comunidades tradicionais, né? Que são grupos, né, culturalmente diferenciados, que se reconhecem enquanto tais, ou seja, se autodeclaram enquanto tais, se autodeclaram enquanto povos e comunidades tradicionais, se autodeclaram como indígena, como quilombola, como ribeirinhos, né? E que possuem formas próprias de organizações, ou seja, a autodeterminação da política, que é também um direito garantido na Convenção 69, no artigo 6, né, de autodeterminação desses povos.
de deliberarem sobre a própria política de seus territórios, como devem se instituir ali politicamente a organização dentro dos seus próprios territórios, né? Ou seja, a organização social, o território que ocupa, né, os recursos naturais como condições de sua produção física, social, religiosa, né, ancestral, que garanta aí a sua subsistência, ou seja, econômica, e da própria vida, né, essa sustentação aí a partir da utilização dos meios ali existentes dentro do território de cada comunidade tradicional, ou seja, há muitas especificidades, né, com relação a esses povos, e que a gente também pode discutir aqui durante esse nossa conversa, esse nosso diálogo, mas também outras questões que possam vir aí também a intervir e que suscite aí reflexões dos nossos companheiros que estão aí, enfim, dos nossos ouvintes também. Bom, quem são esses povos, né? O Decreto 6040, ele trata desses povos, enfim, a partir de, ou seja, traz 30 segmentos, né, esses são 30 segmentos de povos, né, são muitos povos, e isso não exclui que existem outros povos também, mas há vários segmentos, né, entre eles estão aí, vou citar alguns, né, as caiçaras, castanheiros, né, ali no sul a gente tem os faxinalenses, né, aqui na Bahia a gente tem os fundos seixos de paz, tem os gerazeiros, então as populações indígenas, os povos indígenas, temos os marisqueiros, as marisqueiras, né, os marroquinos, marroquinas, aqui no Cerrado a gente tem as apanhadoras e apanhadores de flores, enfim, em todas as regiões do país a gente tem as comunidades, nas 4, vamos dizer assim, nos 23, 24 estados brasileiros, a gente tem as comunidades quilombolas, né, pelo menos é o que a CONAC tem conhecimento e articula, né, com os 24 estados brasileiros em que existem as comunidades quilombolas, né, apesar de o censo preliminar do IBGE, né, que seria um levantamento de localidades onde existem as comunidades quilombolas, está aí a existência de quilombolas também no estado do Acre. Mas a CONAC ainda não estabeleceu o diálogo, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, não estabelecemos diálogo ainda com essas comunidades ou localidades, né, de que existem comunidades no Acre. Mas, enfim, a gente dialoga com esses 24 estados aí que existem comunidades quilombolas. Bom, são vários segmentos de populações tradicionais no país. Segundo o dado do Programa das Nações Unidas, né, para o Desenvolvimento, existe no Brasil aí, cerca de 5 milhões de brasileiros que ocupam territórios nacionais, que são de comunidades tradicionais. Ou seja, esse é o único dado existente, né, que não é nenhum dado oficial do governo brasileiro, com relação à existência, né, das comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, ou seja, do total de comunidades tradicionais no país. Cabe enfatizar que o único levantamento oficial do governo com relação a algum segmento de povos e comunidades tradicionais é com relação aos povos indígenas, né, que já tem aí o censo do IBGE, já faz essa catalogação de dados, né, já faz esse levantamento das populações indígenas, mas com relação aos outros segmentos, não há nenhum dado oficial produzido pelo governo brasileiro sobre a quantidade, a localidade, quem são, onde estão essas populações. Então, é importante a gente trazer isso, né, não é só de governo atual, mas também de governos anteriores. A gente há políticas, né, de acompanhamentos, políticas parciais, que acompanham algumas questões pertinentes a essas populações, mas que, de forma geral, não há um levantamento populacional, um censo com relação a elas. Bom, são muitas características, né, mas cabe aqui destacar 2 características importantes desses grupos, dessas comunidades tradicionais, né, que é o território, né, que é considerado um espaço necessário para a reprodução cultural, social e econômica, né, e de permanência, seja temporária. A gente tem as populações ciganas, né, algumas populações que vivem de forma temporária em certos territórios. Enfim, há várias maneiras, né, então a gente não pode falar que aqui dentro dessas comunidades tradicionais do território é espaço fixo, porque é onde vive, onde habita, porque não são, né, e a gente precisa reconhecer essas diferenças dentro dos povos e comunidades tradicionais, porque são vários os povos. Bom, e aí, mais à frente, eu vou tratar dessa territorialidade, mas ela não envolve não somente o território, a terra onde vive, mas todos os meios ali
todas as questões culturais, sociais, ambientais, econômicas, o meio, a forma de utilização do território, ela faz parte dessa territorialidade, faz parte desse território, né? Então, o território ele se constitui aí parte essencial para a sobrevivência, para a permanência e para a cultura toda, para o desenvolvimento dessas comunidades de forma geral. Porque esses territórios são territórios simbólicos, né, seja do ponto de vista de construção dessa sobrevivência, mas também simbólico sobre a questão da construção ancestral, da ancestralidade, ali carrega uma história, os símbolos, o que o território representa para essas populações que vivem sobre ela, né. Então, há um significado muito importante, esse significado simbólico também, de memória. Inclusive, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com relação às comunidades quilombolas de provarem, né, que as comunidades quilombolas esteve e ocupam aquele território, justamente no sentido, porque a justiça, né, exige prova. Qual é a prova que a gente tem? São as provas orais, os símbolos, né, as impressões, as memórias daquele local. Então, sempre as histórias que os nossos antepassados contam que servem aí como prova, né, produção de laudos antropológicos, estudos da antropologia, que produzem aí essas provas com relação à existência dessa população aí nessas regiões, nesses períodos de tempo. Bom, e aí outra questão interessante, outra característica importante, que é o desenvolvimento sustentável, né, porque esses povos, eles, por depender justamente do território, depender do meio da terra, da localidade, dos meios, da biodiversidade do território onde vive, eles precisam aí desenvolver formas sustentáveis de utilização desse território, né, e desenvolve essas formas sustentáveis. Então, é muito simbólico no sentido que são onde estão essas comunidades tradicionais, esses povos, são lugares que são preservados até hoje, né, e aí a gente, mesmo diante de tantas dificuldades, né, que a gente tenta, e eu falo isso por experiência própria, né, porque não é de hoje, é de muitos anos, né, que meus antepassados, meus pais, meus avós, meus pais, meus tios, meus primos, meus irmãos, que eu, né, vivo no território, a gente vem lutando, né, em busca de instrumentos de proteger o território em que a gente vive, que a gente depende daquilo, né. Então, é muito simbólico para a gente a proteção desse território, porque a gente depende dele do ponto de vista de viver, de memória, de ancestralidade, de produção, de utilização do espaço, né, para o nosso desenvolvimento cultural também, né. E durante hoje que a gente fala, a gente depende ali do espaço, do território, depende das plantas também, até mesmo para a gente fazer nossas tradições, né, culturais, de festejos, de danças, de tudo, né, a gente depende do espaço, depende do meio, da biodiversidade existente no território, assim como para tratamento de saúde, enfim, são várias as formas de dependência desse território, por isso o uso sustentável é ponto fundamental que as comunidades tradicionais enfrentam, né, na proteção desse território, para proteger esse território, né, então são territórios de disputas, sempre, eu sempre costumo dizer isso, que são territórios que a gente tem que disputar tudo. Bom, e aí eu já passei um pouco, né, esses povos tradicionais possuem aí um vasto conhecimento da natureza, da região onde vive, né, por engano eu gosto de citar aqui sempre os exemplos, eu sempre trago exemplos de casa, né, sempre eu vou falar de casa. Meu pai, ele é raizeiro, então, se você chegar na comunidade e perguntar onde fica tal planta, raiz, o que serve para aqui ou para aquilo, ele sabe aonde encontrar, né, dentro do território, então ele já sabe aonde encontrar, ele utiliza aquela, enfim, usa de forma sustentável aquela raiz, ou seja, aquela planta para que ela não se extinga ali da região, porque precisa dela, né, também para cura dessas doenças, né, eu me lembro que na verdade, eu não me lembro quando foi que eu fui no médico, né, quando eu passei aí no médico, eu sempre, porque eu vim sair da comunidade, eu tinha, 11 anos, não fui conhecer outras regiões, outros lugares, eu tinha 11 anos, mas sempre vivi na comunidade. Bom, tais conhecimento é de extrema importância aí na área da ciência, né, a pesquisadora e professora Givane Maria da Silva, né, lá do Quilombo Conceições de Crioula, ela costuma dizer que a gente produz muita ciência. O problema é que essa ciência que a gente produz, ela não é reconhecida. E aí é isso, né? Muitas vezes, quando ela é reconhecida, ela é apropriada por outros meios, por outras organizações. E aí, muitos a gente, não sei se alguém conhece o caso, que ficou muito divulgado na internet, enfim, nas mídias sociais, que foi mesmo assim, que é o caso
do Atala, né, com relação à baunilha lá do Calunga, baunilha do Cerrado, né, que registrou em baunilha em nome da organização dele, aí isso produziu uma disputa entre os povos dos Cerrados aqui, né, também a comunidade Calunga, porque foi lá que estava o projeto Calunga, né. E aí, uma das denúncias, principais denúncias foi que foi lá no caminhão, né, e saiu o caminhão cheio de baunilha da região, né, que é uma extremamente cara, rica, planta muito fina, né, e começou a partir daí uma disputa, né, de denúncias com relação a isso, porque estava retirando-se uma riqueza de dentro do território que a comunidade sempre trabalhou para preservar e se utilizou, registrou em nome de uma organização que não tinha relação com a comunidade Calunga. Então, nesse sentido também. Tem outras situações de denúncias, né, com relação a isso, mas isso é um exemplo, porque eu sempre vou trazer exemplos de casa, né, e aí a gente também, enfim, tentou dialogar e sentar, e conversar, e de resolver situações como essas, diplomaticamente, né, com a pessoa, inclusive o próprio Alex Atala esteve reunido conosco aqui em Brasília para dialogar sobre a situação, sobre os solícitos, né, enfim, para resolver. Então, essas situações todas, né, que a gente costuma ter muito cuidado. E aí, existe, né, no Brasil, instrumentos, né, que protegem tanto essa culturalidade, tanto os material e imaterial, né, dentro que protege essas comunidades, esses conhecimentos tradicionais, seja os materiais que a gente fala que são os que a gente não consegue, enfim, visualizar, né, identidade, culturalidade, ancestralidade, saberes, oralidades, enfim, sentimentos, né, do qual essa população tem pelo território, e os materiais, né. Bom, e aí, enfim, de uma maneira de utilizar essa proteção desses bens culturais e materiais da natureza, de propriedade intelectual, a gente tem a Lei de Propriedade Intelectual, né, que é a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que vem aí garantir o problema dessa, e aí a gente traz eu trago aqui um parênteses para a gente cuidar da questão da legislação, né, inclusive que é uma questão que a gente se discute muito aqui pelo movimento, que a legislação que protege, né, o problema dessas legislações é que quem criou a lei, quem discutiu a lei, desconhece a realidade dessas populações, enfim, desconhece a realidade em que vivem essas comunidades, de que forma elas têm o conhecimento, ou seja, se na comunidade perguntar sobre essa lei, sobre essa proteção dos bens culturais, né, material, ninguém da comunidade vai saber, né. Enfim, tem o decreto federal também, né, 3.551 de 2000 também, que trata dessa questão dos registros dos bens culturais e materiais, e constitui o patrimônio brasileiro. Temos a medida provisória, né, de 2001 também, que trata disso, e acho que um dos pontos fundamentais que a gente se discute hoje é a lei que estabelece o marco legal da biodiversidade, a lei 13.123, né, que estabelece aí, que é discutida também pelos nossos companheiros. E aí, enfim, eu esqueci de falar no início, mas essa apresentação, ela foi também construída a partir também do diálogo com advogadas, né, e advogados da Terra de Direitos, que trabalham com a biodiversidade, que toca aí a pauta da biodiversidade, pelo escritório aí do Paraná, né, do escritório da região sul. E que lá a gente tem uma política, né, tem um grupo que toca essa pauta da biodiversidade, que discute a lei, né, do marco legal sobre a biodiversidade com os povos e comunidades tradicionais, né. Inclusive, se discute também, né, a construção de protocolos de bioculturais, no sentido de proteger e também de amparar juridicamente essas populações, ou seja, pessoas dessas populações, indivíduos que trabalham aí com, vamos dizer, com plantas medicinais, enfim, benzedeiros também, que fazem isso, e aí se sentem também desamparados, né, porque não existe nenhuma lei que ampara aí a regularização dessa profissão, da profissão vamos dizer assim, desse conhecedor desses conhecimentos tradicionais. Bom, eu já estou, eu tentar me avançar mais um pouco aqui. Bom, sobre representações legais dos povos e comunidades tradicionais, a gente teve aí, em 2004, a instituição da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, que foi modificado em 2006 e também em 2016. O órgão, ele é um órgão de caráter deliberativo, né, e consultivo,
anteriormente era presidido, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, instituto, que hoje acho que virou secretaria, e secretariado pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa comissão tinha como missão pactuar, né, a atuação conjunta com representações da administração pública direta, indireta, membros do setor de não governamentais, né, seja que trabalhar esse fortalecimento econômico e cultural dessas comunidades. Entre as principais atribuições, né, que é trazida ali, instituída pelo Decreto 6040, estava a coordenação, né, acompanhamento e implementação de políticas, né, sobre o desenvolvimento desses povos. Como disse, que foi essa representação, né, esse mecanismo de participação das comunidades, ele foi alterado em 2006, né, onde alterou tanto a nominação quanto a competência, né, e a composição, que agora, em vez de se tornar uma comissão, né, se instituiu a partir de 2016 o Conselho, né, ou seja, um Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que integra hoje, né, a estrutura do Ministério da Família, dos Direitos da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. O Conselho ele foi extinto ainda em 2019, foram extintos todos esses mecanismos, né, de representação, de participação das comunidades tradicionais nas políticas, na elaboração das políticas voltadas para esses segmentos, foram extintos em 2019, né, por meio do Decreto 9.759, que revogou toda essa política, né, com exceção do Decreto 6040, que continua, né, a existir, né. Então, todos esses mecanismos, né, tanto o Conselho quanto as comissões, foram extintas. Somente em 2020, agora, por meio do Decreto 10.052, que alguns desses espaços foram restabelecidos, mas ainda com algumas limitações referente à participação popular, né. Então, não só esse conselho, mas outros conselhos também que foram extintos, né, em 2019, teve alguns que retornaram agora em 2020 por meio do decreto, mas continua ainda com algumas restrições com relação à participação, desse segmento da sociedade civil e dos movimentos sociais representativos dessas populações. Em contrapartida a isso, né, a gente tem aí a formação de uma rede de povos e comunidades tradicionais do Brasil. Né? É uma rede que ainda não está formalizada, né, mas é composta aí por organizações de alguns segmentos que já estão articulando aí para a formalização dessa rede. Então, essa é uma resposta aí da organização com relação a esses segmentos que segue aí tentando se estruturar aí na garantia de política pública que já está garantida, né, que basta ser efetivada. Bom, aí a gente tem algumas legislações, com relação, né, a gente vai tratar aqui com relação à Constituição, a gente tem alguns marcos legais constitucionais que garantem as proteções dessas populações tradicionais, né, e aí eu trago aqui de forma bem sucinta, né, meu tempo está um pouco indo rápido demais, eu estou falando muito devagar, muito lenta, mas o artigo 215 e 216 e 216A traz aí, trata dessa proteção cultural, essa proteção da cultura afro-brasileira, né, dos bens materiais e imateriais afro-brasileiros, da disseminação da cultura afro-brasileira, né, que enriquece aí o território brasileiro. E aí eu coloquei aqui, não por engano, mas o artigo 225, porque é disso, né, os povos, eles não existem, né, se não tiver aí esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E é nessa luta que esses povos tentam sobressair e proteger os territórios em que vivem, seja por meio de ações políticas, seja por meio de ações jurídicas, mas vem tentando tocar isso, porque é importante para esses povos a garantia desse meio ambiente equilibrado, até mesmo para a sobrevivência das suas vidas, né, dentro daquele território, e a garantia de políticas públicas também ali dentro desse território que garanta esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, são as grandes disputas que se estabelecem aí a partir dessa luta dessa garantia, né, pela garantia
desse meio ambiente equilibrado. Bom, aí eu trouxe aqui só mesmo enfim, para colocar, vou passar aqui rapidamente os artigos, né? E aí, dentro desse apanhado desses 39 segmentos de povos e comunidades tradicionais, estão os povos quilombolas, que é o segmento a qual eu pertenço, né? Acho que, enfim, não sei se vale a pena a gente fazer um retrocesso aí sobre o histórico dos povos e comunidades tradicionais, né? A partir, costuma-se dizer, né? Eram os povos aí, os quilombos, né? Vamos dizer assim, uns espaços, né? Os quilombos no Brasil foram espaços de resistência do povo negro que foram escravizados aí durante o período do Brasil colônia, né? Abolindo aí a escravidão formalmente em 1888, passado aí mais de 100 anos, né? Assim, de invisibilização, de não reconhecimento enquanto sujeito de direito desses povos quilombolas, somente com o advento da Constituição de 1988, foi que os povos quilombolas foram lembrados enquanto sujeitos de direitos, né? E aí cabe lembrar, né, que o quilombo antes, né, era visto aí como lugar de marginais, criminosos, enfim. E esse conceito do que é o quilombo, ele foi construído a partir de estudos de luta e da própria participação e mobilização das comunidades quilombolas no Brasil, né? Porque sem essa mobilização desses povos, esse conceito jamais teria se chegado aí a um conceito de um lugar de resistência, de cultura, de territorialidade, mas se continuaria aí tendo aí um conceito aí de lugar de criminalidade, de preguiçosa, enfim, entre outros conceitos aí estabelecidos pelos colonizadores, que, enfim, ainda em outros períodos. Bom, e aí, o que seria povos e comunidades quilombolas, né? Os povos quilombolas, e aí o decreto que é instituído, foi reconhecido aí, né, na Constituição de 1988, no artigo 68 do ADCT, o decreto 4.887 de 2003, traz aí um conceito do que seriam esses povos quilombolas. É importante lembrar que esse decreto, né, que é o decreto 4887, foi a primeira legislação instituída ou criada, né, estabelecida, a primeira legislação em que teve a participação da população quilombola. Então, a CONAC participou ativamente das discussões e da construção desse decreto. Então, traz aí o conceito, né, são pessoas que foram escravizadas, né, que descendem de pessoas que são grupos, né, sociais, pessoas que foram escravizadas, e cuja identidade está ligada a uma ancestralidade comum, uma forma de organização, de uma política social, e que possui também elementos linguísticos, religiosos, culturais, que diferenciam de outros segmentos, né, da sociedade em geral. Então, são esses conceitos, né, o conceito, há vários outros conceitos, são conceitos, mas esse conceito é o conceito que abrange, geralmente, há outras inclusões, né? Porque há comunidades quilombolas que a gente costuma dizer também urbanas, rurais, e que a gente precisa ser incluída também entre os conceitos. Mas no momento da construção, o que a gente tinha, que a gente pôde discutir, foram esses conceitos trazidos legalmente. Bom, dentro do decreto, né, também se trata aí da autoatribuição que a gente discutia aí, né, dessa identidade étnica dessa população quilombola, né, que ela é um reconhecimento, a população quilombola ela é o reconhecimento enquanto comunidade, ela é autoatributiva, ou seja, a comunidade se autodeclara enquanto quilombola, enquanto povos, enquanto comunidades tradicionais, coletivamente. Não cabe um indivíduo ir lá e dizer que eu sou quilombola. Se ele dizer vamos dizer, a Magali chega no território Calunga, só um exemplo, Magali. Eu sou Calunga e quero ser reconhecida. Ela vai ter que provar de que região que ela veio, qual foi a ancestralidade que ela pertence ali, de que região vem a família dela. E aí ela vai construir aí uma árvore genealógica, né, contando a história, quem são os antepassados dela, e a partir disso, a comissão instituída, né, pelo regimento interno vai buscar investigar se a Magali, a família da Magali realmente existiu naquela região do território.
Enfim, não é uma questão de dizer que eu sou e que eu já sou, não. A atribuição, o reconhecimento, ele é coletivo, ou seja, é identidade coletiva, de dizer eu sou quilombola, então você deve ser reconhecido enquanto quilombola pela comunidade ali, da qual você diz pertencer. E aí, essas comunidades são comunidades que mantêm, né, e reproduzem um modo de vida característico de vários determinados lugares, né? Há uma diferenciação, não podemos dizer que quilombolas são a mesma ou não são os mesmos, né? São da mesma região, assim como a gente não pode dizer que os indígenas as comunidades indígenas são iguais, porque há diferenciação também de comunidade, inclusive pelas influências, né, com relação à culturalidade. Bom, para finalizar, eu queria discutir um pouquinho, que eu já tratei, né, do reconhecimento da população quilombola enquanto sujeito de direito, né, na Constituição, no artigo 68 do ADCT, que reconhece aí aos quilombolas, né, o direito ao título, né, de seus territórios, devendo a obrigação do Estado, né, fazer a emissão desses títulos, né. Tratei também do artigo 215, 216, 216A, enfim, do decreto, né, o decreto. Esse artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias, só para fazer um retrocesso bem rapidinho, sobre essa construção, que após a Constituição, né, se discutia aí o reconhecimento, né, a emissão dos títulos, né, para essas comunidades quilombolas. E aí se discutia se o artigo era auto-aplicável ou não, né? E aí, nessa discussão, foi se postergando aí a garantia desse direito tão essencial a essas comunidades. Somente em 2003, enfim, houve outros decretos editados, né, decretos que foram muito questionados, mas somente em 2003 que se instituiu primeiro esse decreto, né, o decreto 4887, que teve a participação das comunidades quilombolas, assim como determina a Convenção 69, que todas as discussões que venham a afetar segmentos de povos, indígenas, quilombolas, povos, comunidades tradicionais, devem ser discutidas com essas representações desses povos, né? Deve ser discutido com esses povos, né? Que é o direito à consulta livre, prévia e informada. Somente em 2003 foi que se editou o decreto, né, 4.887 de 2003, que foi alveio também de uma ação, né, de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que durou aí mais de 14 anos no STF, né? Somente em 2018 foi reconhecida a constitucionalidade desse decreto. E até após, enfim, que dificultou e dificulta aí o reconhecimento da titulação dos territórios quilombolas até 2000, após esses 14 anos de luta, e hoje a gente tem apenas 5%, né, de territórios quilombolas titulados do país. É uma quantidade aí de mais de 3.000 quilombos, né, certificados pela Fundação Cultural Palmares, e aí uma estimativa que a CONAC faz de mais de 6.000 quilombos no país. O censo preliminar do IBGE, que localiza ali as regiões onde tem comunidades quilombolas, dá conta aí de 5.972 localidades com existência de comunidades quilombolas. Enfim, falei um pouco da Convenção 69, né, que garante o direito à autonomia, o direito da autodeterminação dentro de seus territórios, o decreto 6040. A gente tem a lei, né, o Estatuto de Igualdade Racial, que trata também das garantias dos direitos das comunidades quilombolas, dos povos, comunidades tradicionais, e recentemente a gente tem a Lei 14.021, que cuida das medidas, né, emergenciais para povos e comunidades tradicionais, que foi também uma legislação discutida, uma das formas que a gente encontrou de visibilizar, né, para a vulnerabilidade desses povos, dessas comunidades tradicionais, aí no enfrentamento à situação sanitária do país, né, de pandemia de Covid-19. E aí também há outras regularizações, outras legislações em âmbitos estaduais que tratam aí também da questão quilombola, da regularização fundiária, dos políticos para essas populações quilombolas, dos políticos para os povos e comunidades tradicionais. Bom, a priori, gente, um pouco disso que eu quis trazer para vocês bem rápido. Como eu disse, pensei que o tempo era mais e acabou que fiz uma emenda um pouco mais extensa e percebi que só eram 2 horas. Mas, enfim, fico aberto aqui para a gente discutir e estabelecer as perguntas. Só te interromper um pouquinho, nós estamos muito bem de tempo, então está muito bom te ouvir. Então, pode ficar bem à vontade, que estamos bem de tempo aqui. Assim,
Então, vamos lá. E aí, só tratando um pouquinho sobre esse contexto atual, né, em que a gente vive, e que, diante das situações todas, acho que cabe dizer, assim, que em governos anteriores, a gente sempre teve, assim, um diálogo, né, de dialogar muito, inclusive na época da construção do Decreto 4887, de 2003, né, a gente dialogava, teve essa construção política através de diálogo, né, de ouvir esses povos, né, e aí, inclusive, agora a gente, em 2019, onde foi extinto toda a política de controle e de participação da sociedade com relação à elaboração das políticas, né, para a população quilombola, a população das comunidades tradicionais, houve uma luta aí, tanto da sociedade civil, tanto desses segmentos, né, para chegar, para participar da política nacional, de construção das políticas voltadas, porque o que a gente percebe hoje, e isso de experiência, né, é um desconhecimento total das autoridades com relação a essas populações, né. E eu trago um exemplo aqui, né, porque muito tempo a gente vem na luta para a proteção dos territórios quilombolas, né, e infelizmente chegou a pandemia e a gente teve aí as situações de quilombolas totalmente desamparados, né, sem acesso à água, e essa lei 14.021, só dialogando um pouco, ela foi discutida junto à Frente Parlamentar Indígena Quilombola e das comunidades tradicionais, né, no Congresso, e aí um dos vetos foi com relação ao acesso à água, e eu me lembro, e ainda hoje, né, as situações ali em Minas Gerais, de comunidades que não têm acesso à água, né, inclusive pelas questões dos crimes cometidos ali com relação às comunidades tradicionais e outros povos, sociedade ali em geral, em certas regiões de Minas Gerais, e aí tem o norte de Minas Gerais que as comunidades não têm acesso à água mesmo, inclusive isso é trazido na mídia, né, e aí vetar esse acesso à água das comunidades, um bem universal a todos, né, que todos deveriam ter, principalmente nesse contexto de pandemia, né. Foi um ponto, assim, crucial para a determinação da CONAC buscar, no meio judicial, né, a intervenção do Poder Judiciário para garantia desses direitos e que a gente trata hoje enquanto direitos estruturais, porque a gente não está falando de uma violação de agora, mas de uma violação que já vem há muitos anos, violação de direito estrutural, dessas garantias constitucionais, dessas garantias legais que já são violadas já há muitos anos, né? E aí a gente buscou, e vem buscando, né, perante o STF, esse diálogo, né, tanto com o governo, tanto com o Poder Judiciário, né, de evidenciar essas violações. Daí aí um dos pontos de partida foi justamente a impetração aí da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 742, né, a DPF quilombola, para garantia desses direitos, né, principalmente nesse contexto de pandemia, né, e um dos principais gargalos que a gente enfrentou para a construção, né, porque a gente costumou dizer que a gente está construindo, está ensinando o governo, né, a construir a política pública quilombola, né, porque diante de todas as mudanças, infelizmente, a gente sabe que há uma dificuldade nesse sentido. Então, a partir dessa DPF, né, que a gente buscou aí essa construção desse diálogo também, porque a gente tentou dialogar antes mesmo, já falando evidenciando as situações em que se encontravam as comunidades quilombolas no país, né, em extrema vulnerabilidade, sem acesso ao sistema único de saúde, sem acesso à água, com conflitos intermitentes, conflitos permanentes dentro de seus territórios, aí, dificuldade para produzir seus próprios alimentos. Inclusive, teve comunidades, né, que produziram alimentos, comunidades que estavam em processo mais avançado de titulação, que produziram alimentos e ainda compartilharam, né, distribuíram alimentos para outras comunidades. Exemplo do Quilombo Vale do Ribeira, em São Paulo. Bom, então, para evidenciar isso, né, foi preciso, para estabelecer esse diálogo, foi preciso buscar o Poder Judiciário, né, e a gente costuma dizer assim, há muitas discussões com relação a isso também, né, e a gente refletiu muito sobre isso também, mas não tinha outro meio, né, era saída, foi a única saída que a gente conseguiu, até porque as populações quilombolas, assim como os povos e comunidades tradicionais, não têm entrada no Poder Judiciário, ou seja, quando vão ao Poder Judiciário, ou seja, nós, enquanto movimento quilombola, quando fomos ao STF, foi para defender um direito, porque a gente fomos obrigados, fomos chamados a estar lá. E não, a gente não foi buscar o STF, o Poder Judiciário, para defender esse direito.
E aí chegou esse momento, né, que a gente tinha que buscar, porque não tinha outro meio. Tem várias ações civis públicas, né, sobre garantia desses direitos em contexto de pandemia, várias ações civis públicas sobre garantia dos direitos, garantido no artigo 68 do ADCT. Então, há muito essas questões, né? Então, foi o meio, né? E aí hoje a gente discute isso dentro da TPF enquanto uma política estrutural, né? Porque a gente está falando de estruturação de uma política inexistente, de ausência da política com relação a essas populações, né? E a maior dificuldade que a gente teve de discutir essa política foi justamente quem são, onde estão os quilombolas, né? Quem são essas pessoas? Como que você vai estabelecer política para uma população que você não sabe onde está e não sabe quem são? E aí, nesse sentido, eu trago aí da ausência, né, de dados sobre as populações e as comunidades tradicionais, né? Não existem dados. Como que o governo, como que a gente vai estabelecer política, construir políticas públicas para esses segmentos, se não sabemos onde estão e quem são? Então, é uma lógica aí que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? E aí a gente vem discutindo dentro da DPF, né? E aí, conceitos, por exemplo, que já foram discutidos aí em torno da ADI 3239 ainda, em 2000, que foi aí superado, que a gente, na verdade, nós pensávamos que estavam superados aí em 2018, quando o STF reconheceu a constitucionalidade do decreto 4887 integralmente, e que volta à tona também a ser se discutida aí durante as discussões na DPF, seja no grupo institucional, né, porque a determinação ali em fevereiro, né, foi que se instituísse aí um grupo interdisciplinar, paritário, né, para discutir a implementação de um plano nacional de enfrentamento à Covid-19 nos territórios quilombolas e um plano nacional de operacionalização de vacina nos territórios quilombolas. Então, todas as discussões em volta, tanto do Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19 nos territórios quilombolas e de operacionalização das vacinas nos territórios quilombolas, eles discutido ponto a ponto, disputado cada conceito do que inclusive do que é ser quilombola, do que é não ser quilombola, situações que a legislação já se superou e já estabelece quem são. Não cabe o Estado, não cabe a organização, não cabe a ninguém dizer quem é e quem não é quilombola, a não ser aquela coletividade que se autodetermina enquanto povos, enquanto comunidades quilombolas. Para se ter uma ideia, o governo exigiu-se das comunidades quilombolas a comprovação de endereço para serem vacinadas. E aí eu digo, como que meu pai, como que a minha mãe vai entregar um papel comprovando endereço, se não for por meio da autodeclaração coletiva que te pertence àquele território emitida pela associação representativa daquela comunidade? Como que nós vamos comprovar que vive naquela comunidade se lá não tem um serviço de saneamento para comprovar por meio de pão da água ou de energia, não tem energia elétrica para comprovar, não tem telefone, não tem internet, muito menos serviço de correspondência. Isso, para mim, evidencia o quanto os nossos governantes, né, desconhecem a realidade que vive essas comunidades quilombolas, sem acesso a esses meios de comunicação, sem acesso ao sistema de saúde, sem acesso às políticas públicas universal, né, que deveria ser para todos, né, e por isso há uma luta muito grande aí para o estabelecimento, pelo menos, dessas políticas específicas com relação voltada para esses povos, para a garantia desses direitos. Então, enfim, é um pouco disso, né, que eu gostaria de tratar, e acho que, enfim, gostaria de ouvir um pouco também das perguntas, das suscitações, das observações também, dos questionamentos, se os demais participantes presentes, enfim, gostaria de colocar. Obrigada. Obrigada, Versilene, muito bom te ouvir. Nossa, dá vontade de ficar horas e horas aí. Nós temos uma pergunta o Estatuto da Igualdade Racial tramitou por 10 anos. A ADI 3.239 demorou 14 anos para ser julgada. O recurso extraordinário sobre os rituais de matriz africana, outros 14 anos. Na tua prática, as barreiras administrativas e judiciais são reflexos do racismo estrutural?
Enfim, não sei quem fez a pergunta, mas muito, muito excelente a pergunta, super. E aí, acho que não tem prova maior do que a utilização das estruturas, da estrutura do Estado, das estruturas que existem, né, para a disseminação e continuidade do racismo estrutural. Ou seja, o racismo institucional contribui para o racismo estrutural, né? E a gente vê isso muito, inclusive, no próprio sistema de justiça, né? A composição do sistema de justiça, e eu já debati isso em audiência no CNJ, né, sobre essa composição e essa estruturação no sistema de justiça, né? E aí e eu costumo dar exemplo desse racismo, da utilização das estruturas estatais, né, para continuidade do racismo do racismo institucional, do racismo estrutural, falando o seguinte: antes a gente não era reconhecido enquanto sujeito de direitos, fomos reconhecidos depois de 100 anos, né, da abolição formal da escravidão, né, porque segundo Givânia, né, e aí eu concordo com ela, né, e também outros especialistas trazem isso, mas eu costumo dialogar com ela, que a escravidão, na verdade, ela sempre existiu, né? Ela foi abolida, foi proibida formalmente, mas ela continuou. Após esses 100 anos de invisibilização desses povos, né, que se resistiram aí dos quilombos, foi reconhecido o direito das comunidades quilombolas no artigo 68 do ADCT, devendo o Estado emitir-lhe o direito, os títulos de viver ali no seu território. Enfim, a sociedade, enfim, os poderosos, o próprio governo instituíram. Não, o artigo precisa de regulamentação. E aí, o artigo foi regulamentado em 2003, né, por meio do decreto 4887. Aí se levantou outro questionamento: não, o decreto é inconstitucional, porque para regular o artigo 68 precisa de lei, não de um decreto. E aí foram 14 anos de luta, né, para a constitucionalidade do decreto. E aí, quando se decreta a constitucionalidade do decreto, a gente vai lá no governo e fala assim: agora está tudo certo, tem que titular os nossos territórios. A gente já tem aí mais de 33 anos hoje, mais de 33 anos na luta aí pela regulação desse território. E aí, governo, o que você acha? Agora a gente não tem dinheiro. Então, tem dinheiro para outras políticas públicas, mas não tem dinheiro para titulação dos territórios quilombolas. Então, qual é a maior prova do racismo estrutural? E aí, utilização, né, das instituições de poder para fazer isso, se não isso. Todo esse histórico, né, de negação de direitos. Excelente. Teve um aspecto que eu vi na tua monografia, que eu dei uma colada lá, que é bem essa separação entre o que é terra e o que é território, né? Por que a importância da gente falar em território e não em terra, né? A gente vem, o Brasil, um Brasil que se fundou em cima da escravidão mercantil, né? Do latifúndio e da exploração indiscriminada de todos os seus recursos. Ainda hoje nós estamos muito assentados nesse tripé, né? Especialmente na exploração indiscriminada dos nossos recursos, né? E no latifúndio. Então, toda a ideia de terra para quem não vai manter esse tipo de ação, parece um desperdício, né? Tem gente que fala em desperdício, inclusive, desperdiçar terra com o que não vai ser para o agro, né? Então, assim, eu queria que trouxesse um pouco isso, assim, essa forma de resistência que é estar dentro do seu território, falar do seu território, ser o próprio território, né? Ser um coletivo no território. Obrigada, Rita. Você sabe que eu sempre tive todas as dificuldades, né? E aí, quando eu, enfim, consegui entender o que significava falar de mim mesma, né? Porque eu cheguei na universidade, e aí, quando eu quis escrever sobre minha casa, falei assim: gente, eu vou fazer uma pesquisa sobre o meu território, como que eu vou falar? E aí me contaram o seguinte: você tem que escrever na terceira pessoa. Falei assim: como que eu vou falar de mim, da minha casa, na terceira pessoa, gente? Então, a partir disso, né, eu refleti bastante, falei assim: vou ser reprovada em alguns momentos, né, mas eu tenho que falar na primeira pessoa, porque eu estou falando de mim, e eu estou falando lá de casa, né.
E eu me lembro que quando eu ingressei na universidade, a minha maior discussão com um grande professor da Universidade Federal, lá da Faculdade de Direito, civilista, assim, ferrinha mesmo, assim, de muitos anos, né, era sobre direitos individuais e direitos coletivos, né. E aí, a discussão minha com ele, que, enfim, me levantou muitas questões, que eu não conseguia entender o território enquanto propriedade privada, porque não foi com isso que eu vivi, né? Eu convivi com o território enquanto coletivo, todo mundo ali. E aí eu trago aqui exemplo assim, o território Calunga, ele é formado assim por núcleo de famílias, né? E, geralmente, quando uma família quer construir uma roça próximo de um outro núcleo, vai lá e fala assim, olha, fulano, eu quero construir uma roça ali naquele lugar, acho que esse ano vai dar bom lá, será que a gente constrói? Você também não quer construir comigo, não? Aí a gente faz isso, cerca tudo certinho e planta junto, divide ali parte por parte. Então, o território sempre funcionou assim, né? E a minha discussão com ele era por que tinha que ser individual, de alguém, e não de toda a comunidade ali, né? Então, suscitava muito isso. E há uma dificuldade muito grande, tanto minha, enquanto povo viver em uma coletividade, de entender essa individualidade, quanto dele de entender essa coletividade existente, né? Dessa territorialidade. E aí, acho que entender isso foi o primeiro passo, né, para me distinguir também, para entender os conceitos, né, de que o território, para nós, enquanto quilombola, é diferente do conceito trazido ali no Código Civil, de terra, né, porque a terra, para a gente, ela não é só terra mercadoria, ela não é só um bem econômico, ela é um bem que gera a vida, que sustenta a vida. E eu me lembro que, e aí trazendo o exemplo também do Calunga, né, antes mesmo da Constituição de 1988, o território Calunga já era reconhecido enquanto povos culturalmente diferenciados, né? A gente era conhecido enquanto povos diferenciados em decorrência de um estudo do antropólogo, né? E eu falo a verdade, eu falo aqui com sinceridade, né, que a gente, e aí Dona Procópia aí também, grande liderança que estava aí nessa luta também de regulação de conhecimentos dos territórios quilombolas, que tem grande propriedade para tratar disso, fala dos embates, né, que travou com a antropóloga Miri Baiocchi, né, que foi a que liderou os estudos com relação à comunidade Calunga, né, e se iniciou ali a partir do município de Monte Alegre, região da Dona Procópia, ali, grande liderança. E a partir dali, o que ela descobriu é que todo mundo naquela região vinha da mesma raiz, descendia da mesma raiz familiar. Ou seja, o território Calunga, ele foi formado ainda por volta, né, se tem, né, pelas oralidades, a construção, as histórias contadas, por volta de 1722 ainda, né, quando Bartolomeu Bueno, bandeirante, levou para aquela região uma grande quantidade de pessoas para serem escravizadas ali no ouro, né? A minha bisavó contava que a cidade de Cavalcante, né, afundou porque disse que de tanto cavar ouro lá, mas eu acho que isso é mito. Enfim, e aí a gente tem também as outras regiões, né, Arraias, por exemplo, o município de Arraias, no Tocantins também, tem os Calunga do Mimoso lá, que tem também essas teorias que a gente já que a cidade ficou entre os morros por causa disso, né? E aí o território ele foi formado nessa época, né? E antes da Constituição já foi liberado aí os estudos, né? E se iniciou o processo de reconhecimento do território quilombola, do território Calunga. Enquanto território, mas não se falava ainda em quilombo, não, se falava em Calunga, porque a gente se auto-reconhecia, a gente falava que a gente era calungueiro, né? Às vezes dava briga, né? Porque os conceitos do surgimento do nome Calunga, eles são vários, né? Fala de rio, fala do tropeiro, fala da planta calunga, né? Que é uma planta que eu digo que amarga mais que o pensamento, né? Eu acredito muito que o nome deve ter surgido, mas aí tem surgimento também a partir das historialidades, da ancestralidade africana também, esse lugar, esse espaço de existência, né? Do conceito de calunga. Mas se iniciou ali na década de 1985 o reconhecimento do território Calunga. E aí, porque o grande problema era que assim, a gente sofria com as ameaças, porque chegava pessoas e dizia, eu sou dona do território, vocês têm que se mudar porque aqui esse território é meu. E aí
geralmente essas pessoas chegavam com papel, né? E a maioria da comunidade analfabeta, ninguém sabia ler nem escrever, e acreditava que aquele papel realmente provava que, por mais que podia estar escrito qualquer coisa no papel, mas acreditava que provava que o território era dele. E aí qual foi a forma? A gente foi buscar o Estado, né? Através dessa chegada, desses estudos, dessas explicações da antropóloga Mary Baiocchi também, né? A gente se discutiu, a dona Procópia fala muito da questão de abrir estradas, né, para chegar até a comunidade, porque não tinha, você ia a cavalo, burros, jumento, enfim. Naquela época, e aí se discutia qual que era a estratégia também da chegada da estrada no território, né? Quais seriam os benefícios, os malefícios que a estrada poderia trazer. Então, as histórias vivas são histórias orais que a gente ouve, não tem muita coisa escrita. O que escrito que a gente tem é que as pessoas da universidade ouviu e escreveu, né? Mas se iniciou naquela época, né? A gente chegou para o Estado e perguntou, né? Dona Procópia conta, um companheiro nosso saiu da comunidade e queria pegar carona lá em Goiânia, né? Como se estivesse pegando carona na comunidade. Isso aí é porque vocês pegam uma estrada de chão, aí chega na rodovia e você bate a mão, pega carona. Eu também queria fazer isso em Goiânia, então é muito engraçado quando o Tico conta, né? Seu Manuel Destrudes, lá de Monte Alegre. Então, o Estado chegou para a gente e disse assim, olha, a única forma que eu tenho de regularizar é isso, é individual. Como que você, mesmo estudando e tendo conhecimento de uma comunidade que vive em coletivo, estabelece uma forma individual de fracionar o território, um território coletivo que todos usam, que os animais ficam soltos, dessa forma. Então, isso rompeu com a lógica estrutural ali dentro do território, apesar de continuar um território, aquela ideia de o meu se insurgiu ali, sabe? A partir da ideia de cercamento. Então, hoje, uma das maiores dificuldades que a gente tem no território é de vetar o cercamento, porque a grande parte do cercamento cerca os rios, como que os animais vão beber? Então, hoje, a gente, apesar da gente já ter os costumes todos dentro do território, uma dificuldade muito grande, hoje que a gente enfrenta situações de conflitos mesmo dentro do território por causa do cercamento, né? Ou seja, essa forma de individualização do território construiu ali dentro da comunidade a lógica do cercamento do individual. E aí chegou no momento que ali na região de Monte Alegre começou a se enfrentar os conflitos, porque a parte que o governo tinha delimitado para certa família não cabia mais aquela família, não suportava mais a utilização daquele território só entre elas. Então, foi quando a comunidade decidiu que aquele modo ali, que foi a única região que foi titulada individual, não era benéfica para elas, porque a utilização do território era enquanto coletivo, né? Então, mesmo com a titulação individual, a comunidade decidiu por usufruir do território enquanto território coletivo. Mas essa lógica continuou, sabe? A lógica capitalista, individualista, né? E isso repercute até hoje nos conflitos dentro do território, né? E com isso, e também, né, a saída de muitos que saíram do território ainda, filhos de moradores de lá, né, que retorna agora também, né, com a lógica totalmente diferente de utilização do território, né. E aí, quando a comunidade, os mais velhos, que sempre cuidou de todo o território, iam questionar sobre aquela forma de utilização do território, eles perguntavam assim, e onde isso está escrito? Ou seja, os costumes da comunidade não eram mais suficientes. Então, o que a gente fez? Tivemos que criar aí um regimento interno, né? O regimento durou aí 4 anos, né? De 2014 a 2019, para ser construído, porque a comunidade ela é extensa, são mais de 2.000 famílias dentro do território. Então, até você se discutir isso em cada região, são mais de 39 regiões dentro do território de Calunga. Até você discutir isso em cada região, ponto a ponto, foi necessário. E foi um trabalho duro. E assim mesmo, ainda teve gente que até hoje diz que desconhece, né, o regimento interno, mas durou 14 anos, foi discutido em cada comunidade por 2 vezes, né. Acho que foi uma situação assim, as lideranças teve esse trabalho de base, né? Porque a gente hoje dentro do território tem que fazer trabalho de base, que é discutir primeiro lá antes de trazer para fora. Então, se discutiu esse regimento interno, onde se estabeleceu ali
são regras, costumes mesmo, dentro da comunidade, né, e que enfrentavam conflitos que a gente precisou colocar ali, né, nesse regimento interno, né, além de outras regras também do direito civil mesmo, claro que o regimento também tem críticas, inclusive eu critico, mas é uma construção nossa, foi uma discussão coletiva dentro do território, com todos os territórios, né. E eu me lembro que no dia da discussão do regimento interno, eu gosto de lembrar dessas, eu estava tocando a Assembleia Geral, juntamente com outros companheiros, e só sei que foram 3 dias para aprovação desse regimento, discutindo coletivamente, né? E aí, junto, era a estudantes, era o senhorzinho que trabalhava de enxada na roça, e aí uma pessoa, um ambientalista, né? Estudante, da própria comunidade, né, que estudava na universidade, questionou sobre a roça de toco, né, sobre a roça de toco. E aí o senhorzinho, eu vi ele levantou lá de trás, levantou a mão e disse assim, meu filho, eu nasci, meus bisavós, meus avós nasceram nesse território, sempre plantou roça de toco, sempre queimou e plantou, e a gente está preservando isso aqui muito melhor do que quem está para lá, ou para o lado da chapada, lá plantando lá de trator, não está queimando nada e destruindo tudo. A gente sempre preservou e a gente sempre cuidou daqui. Por que você agora vem me ensinar como eu cuido da comunidade, meu filho? Você tem que aprender a compartilhar o conhecimento. E é uma questão que a gente se discute hoje. O conhecimento, ele é uma troca. Não, você ir para a universidade, você não deixa... não quer dizer que o conhecimento que você adquiriu na comunidade, naquela vivência toda, ele é menos, vamos dizer assim, é menos importante do teu conhecimento que você conhece, que você adquire na universidade. Na verdade, ele o conhecimento que você adquire na universidade, ele complementa o conhecimento que você tem do território, né? E a gente tem dialogado muito sobre isso nas comunidades, não só Calunga, mas em outras comunidades do país, sobre essas trocas, essa agregação desses conhecimentos, né? Eu sei que é difícil, né? Porque eu já passei por isso, né? Os choques são muito grandes de você sair de uma comunidade que vive ali em processo coletivo de preservação, que faz uso ali, nada, pesca, enfim, dorme no mato, sai de noite, sai de manhã para chegar no outro dia caçando caju, onça não te pega, tem um conhecimento de onde as onças ficam, como que as onças passam, onde as onças vai, e aí você chegar num contexto totalmente diferente de uma cidade, socialmente, eu tive dificuldade de me enturmar socialmente, até hoje eu tenho dificuldade de me enturmar socialmente, porque eu vivia ali, enturmava com os familiares ali, com as crianças, enfim, na minha comunidade, todo mundo é família, mas a gente é difícil você se deparar com essa nova forma, com essa nova culturalidade. E o importante é que você consiga conciliar esses dois, né? E foi o que eu tive que fazer hoje. Eu não descasso nenhum conhecimento, tanto é que meu pai é benzedeiro, parteiro, raizeiro, então lá sempre é o médico da família, lá em casa. Eu tenho 13 irmãos, então haja médico para fazer isso tudo, né? Então, é um pouco disso. Dentro da comunidade, né? Então, são essas construções. E o território é justamente essa abrangência, né? E aí o território, ele se estrutura, até as formas de estruturar as famílias. Meu bisavô, que faleceu há muitos anos, ele nos contava o seguinte, que se construía as casas, porque lá são formadas por núcleo de famílias mais próximas, assim. Inclusive no regimento interno, uma da discussão era assim, quem era parente, até que grau ia o parentesco, né? E isso durou uma manhã inteira para discutir quem era parente. Por resto, a decisão era que todo mundo era parente. Todo mundo... E aí, porque assim, é primo, primo do primo é parente. Então, eu tenho muito parente. Enfim, e aí era formado por grupo de famílias. E aí ele falava assim, que era justamente estratégico. Os mais velhos faziam a casa, e aí os mais novos construíam também ao redor, assim, meio que distante, mas ao redor também. Isso também era uma forma de estratégia de proteção do território e também daquela ancestralidade ali, né? Porque qualquer hora que alguém invadisse o território, que dissesse, chegasse lá, dando tiro e tudo, daria para o primeiro avisar para o segundo e ir avisando até para todo mundo se proteger. Então, era uma forma também de se proteger dentro do território, né? A gente tem... Então, tem as serras, né, que a gente fala assim, e uma das discussões muito importantes que a gente tinha era a Serra da Boa Vista. Agora, a gente tinha um processo de uma construção de uma PCH dentro do território quilombola,
dentro da lei da região do Rio de Alma, que era a construção da PCH Santa Mônica no Rio Alma, Rio das Almas, que deságua no Rio Paraná, que hoje está totalmente abaixo do nível, não existe nada ali, não tem nem como implementar uma pequena PCH, porque não tem água para isso, né? Sim. A situação hoje é crítica dentro do território com relação à questão hídrica, eu acho que não só no Calunga, mas em todas as regiões do país, né? E aí a discussão dessa PCH que durou aí, foi, na verdade, o processo, o licenciamento foi negado agora, em 2020, foi 2021, né, negado o licenciamento, né, pelas ilegalidades ali, todo no processo de licenciamento, e aí foi extinto também o processo, a ação civil pública, né, foi extinto agora, recentemente, né, pela a perca do objeto, né, porque a ação tinha sido impetrada justamente para impedir que se construísse uma PCH ali dentro do território, né, e aonde a PCH ia ser construída era justamente no Rio Alma, bem no ponto ali da Serra da Boa Vista, né, que foi uma serra que tem um histórico aí de proteção mesmo do território, né, porque a gente fala assim, entre morros e morros, né, e a Serra da Boa Vista tem esse significado para aquelas pessoas, aquelas 160 e poucas famílias que iam ser ali desalojadas daquela região para a construção dessa pequena central hidrelétrica. E essa serra, ela teve um significado importante para aquela população, para aquela ancestralidade que viveu ali, que foram protegidas pela serra, né. Então, tudo dentro do território tem um significado importante. Eu sou da região do Vão do Moleque. Como que a gente identifica a região do Vão do Moleque? Se vocês entrarem na internet e ver a região do Moleque, inclusive tem um livro aqui da UNB, que eu participei recentemente, que a gente tem uma foto lá, né, que é o dedo do moleque. É um morro onde representa, tem uma imagem de um dedo. E aí, esse dedo, ele tem um significado importante, porque é um dedo cheio de mitos, né? Se conta que lá naquela serra ninguém nunca conseguiu subir, porque o moleque vive lá. O moleque, ele apronta, faz muita coisa, faz as pessoas pensar que está ouvindo coisa, que estão vendo coisa, e por isso se deu aí, esse é um dos mitos também, né? Se deu aí a origem do dedo do moleque. Então, você enxerga o dedo, né? Tem várias regiões, assim, que você vai para... Hoje, antes você não tinha nenhuma estrada, e hoje você tem 2 caminhos de ir para o Vão do Moleque. Tem um que é o mais, que tem menos serras, né? Que você demora mais para ver o dedo do moleque, e tem outro que você vai já pelo engenho, que é mais próximo, e aí, a partir da primeira serra, você já consegue enxergar o dedo lá, e você nunca chega no dedo. Você enxerga e nunca chega. Então, são vários os mitos, assim, dentro do território. Então, territorialidade é isso, são os mitos. E aí eu nem falo das festas tradicionais, né? E aí, contando um pouco também com relação às festas tradicionais, que também é um dos vamos dizer assim, das características ali que descreve o território. A gente tem festas tradicionais geralmente nos períodos de não chuva. Por quê? Geralmente são junho, julho, agosto, setembro, e assim no máximo, né? Porque durante esses períodos das festejos tradicionais, as pessoas da comunidade se mudam para o fertejo, ou seja, é o momento em que tanto os filhos e netos que estão fora da comunidade, né, que saiu da comunidade em busca de alguma política pública, educação, saúde, entre outros, trabalho, retorna para a comunidade, né? E aí, como a comunidade é extensa, você tem ali 10 dias, uma semana, não dá tempo de você visitar todos os parentes da comunidade. Então, volta nessa época do festejo, porque todo mundo está ali junto, comemorando as boas-vindas, os acontecimentos que aconteceu, durante o período da colheita, por exemplo. Então, as festas tradicionais ali, os festejos tradicionais é isso, e aí se junta os familiares de fora com os que estão ali, e todo mundo se vê ali todo, mata a saudade, se diverte, reza, dança, enfim, tem os ritos tradicionais dentro dos festejos, tudo mais, e é um momento da comunidade de outras regiões também, a comunidade ela é extensa, né? Envolve 3 municípios, saírem de outras regiões e também irem para aquela região dos festejos, né? E aí, a gente tem o festejo de Salinas, né? Que é lá da região da família da minha mãe, que foi fundada aí pelos meus antepassados, né? Que na verdade, lá não acontece assim na época do ano do santo, não, né? E aí a gente costuma dizer também que dentro da comunidade é uma diversidade religiosa, né? E todo mundo respeita ali a diversidade. A gente tem evangélico, tem bastante evangélico já, a gente tem católico, a gente tem espírita, a gente tem religiões de matriz africana,
Meu pai mesmo é de uma religião de matriz africana chamada Incorporação de Caboclo, da qual eu pertenço também. Mas todo mundo respeita ali, inclusive o padre vai, tem pastor que vai também, faz oração lá. Então, há essa diversidade, todo mundo respeita. E é isso a harmonia que a gente quer dentro do território, de um respeitando, não importa. E aí, tipo assim, falar que o evangélico não festa, que o evangélico é isso, é nada. O evangélico chega no festejo, está lá festando junto com todo mundo, católico, com o espírita, com o de matriz africana, todo mundo. Aí o padre vai rezar a missa, você olha e está o evangélico lá assistindo a missa. Então, é tudo isso que a gente, essa construção dentro do território, né? E aí, os festejos é isso, tem a Sussa, tem a levantação do mastro, tem batizado, tem casamento, então, e esse momento de confraternização, né? Aí, de vez em quando, tem aquelas briguinhas de família também, aí tem a turma do deixa disso, então, é isso, e aí a gente, enfim, é isso que constrói, que compõe toda a territorialidade, essa diversidade dentro do território. E esse respeito mútuo também, né? E que, na verdade, muito dos conflitos que acontecem dentro do território tem muita influência externa também, né? Que a gente precisa dialogar e tentar construir, ou seja, vencer esses empecilhos através da luta, né? Da construção, da conversa de base, né? Que são aquelas conversas que a liderança vai lá, em que eu vou lá conversar, em que eu vou falar sobre tal assunto, sobre tal direito. Aí tem aquelas situações em que um fala assim, mas eu não posso construir aqui. Aí eu tenho que ir lá falar, não tem, você pode construir. Constrói uma roça coletiva. E aí as construções, hoje então, com alguns lugares que têm acesso à internet, pelo menos nas escolas, há muitos grupos de WhatsApp, né, em que eu falo assim, uma família utiliza não sei quanto. Um telefone é utilizado não sei por quantas famílias ali para mandar recado para o fulano que está na... E minha mãe, e aí eu dei um celular para minha mãe, né? E ela assim, aí ela grava o áudio, o WhatsApp dela só vive desatualizado. Ela grava o áudio e manda os meninos levar o celular até a internet. Aí chega lá, carrega o áudio, eu ouço o áudio e mando o áudio de volta. Se os meninos voltar sem carregar o áudio, sem carregar o meu áudio de volta, menino, é briga demais. Então, dentro da comunidade funciona assim. Então, isso também foi uma das dificuldades que a gente teve, assim, de oferecer orientação para as comunidades quilombolas, a falta, o acesso à informação nesse contexto de pandemia, né? E aí eu me lembro muito da minha irmã perguntando como que usava o álcool em gel. E aí ela falou assim, diz que mata o coronavírus, eu posso beber? Eu falei, jamais. Para a gente, pode ser uma situação para a gente pode falar assim, nossa, que povo sem noção, mas é a realidade que a gente vive no Brasil, e a gente precisa entender essas realidades para poder desenvolver política pública. Nossa, eu falo para caramba, né, gente? Não, ótimo, maravilhoso. Muito bom. Versilene, a gente tem muito que aprender. A gente tem muita coisa, é muita riqueza, muita potência de vida. E eu fiquei pensando, nós aqui nesses apartamentos, nessa vida robotizada, diante de uma comunidade com tanta riqueza, assim, é muito bom ouvir isso. Eu tenho minha orientadora, a professora Maria Vidotti Blanco, da Universidade Federal de Goiás, minha ex-orientadora, que na verdade é orientadora para sempre, né? A gente ia na comunidade e ela ia conversar com a dona Procópia e não conseguia entender nada que a dona Procópia falava. E toda hora ela perguntava assim, o que ela falou mesmo? Porque, por mais que fale em português, há uma situação ali dentro da própria... Eu jamais vou conversar com alguém, com um juiz, vou conversar com qualquer outra pessoa da forma que eu converso com minha família, com meus pais lá. Inclusive, o povo fala assim, quando eu vou para a comunidade, eu volto falando calunguês, porque eu falo tudo do jeito que meus irmãos falam, né? Então, para lá, todo mundo tem um apelido, até a cueca tem um apelido, então, situações assim. Aí a professora perguntava assim, o que ela está falando? Eu falei assim, não, a professora está falando do fulano de tal, que fez isso, fez aquilo. Plantou a roça, o porco foi lá, comeu, e aí, situação de conflito, o fulano bebeu café, a boca entortou. Era essa a conversa. Aí a boca entortou por causa do café, não foi nem por causa do choque térmico, porque ele falou depois de ter tomado café quente. Então, há esses mitos. Minha avó fala que a gente não pode tomar... Lá tem o Rio Paraná, né? Que é onde a minha família... É o rio que corta assim, a comunidade toda, o Rio Paraná. Então, a gente vive à margem do Rio Paraná. Contam a lenda que
A água não é boa para beber, né? Mas é a água que a gente tem, é a água que a gente bebe. Né? Pessoas que vão de fora para lá geralmente passam mal, né? Então a gente orienta a levar a própria água ou pegar a água em algum dos córregos do caminho até chegar. E aí minha avó falava assim, que se você for tomar banho no rio, não pode rolar na areia quente, porque senão você estopora, né? Então, há todos esses mitos que a gente precisa dentro da comunidade. Então, quando eu vou para minha avó, eu sempre tomo cuidado, porque eu esqueço de muitas coisas, né? Dos dias santos que sempre tem na comunidade e tudo, né? E aí há sempre um cuidado com tudo que a gente precisa ver. Não é que eu me tornei uma pessoa diferente, mas é que o respeito continua dentro da comunidade, né? Apesar de ter esses olhares de fora e tudo, eu continuo respeitando a tradicionalidade, os conceitos da minha avó, do meu pai, né? Da minha família ali, né? Das mulheres, e eu costumo tratar isso muito bem, das grandes mulheres. Eu vim de uma família de grandes mulheres, viu? De mulheres que geralmente as pessoas falam que são mulheres que hostis, mulheres que não, e ouvi isso em uma reunião na Bahia com relação a um advogado, um colega nosso, né? Chamou a outra de como é que é? Violência gratuita, né? Não é entender a dinâmica dentro do território, né? Do que é ser violenta, do que é ser violentado por muitos anos, de sofrer violação de seus direitos, né? Então, eu venho de uma família de grandes mulheres, né? E de todos os aspectos, né? Me inspiro muito nessas grandes mulheres. Bertilene, a gente tocou no ponto da Covid, tu falou do álcool gel, né, uso na comunidade. Veio uma pergunta sobre a questão de ter sido retirado do relatório da CPI da Covid, né, a acusação de genocídio contra o presidente da República, né, no caso em relação à etnia indígena e também à população quilombola, né. Como é que tu vê isso? Não sei se chegou a ver isso, foi hoje, aconteceu hoje, né? O relatório da Covid estava no ar há pouquíssimo, assim, mas isso estava para ser incluído no relatório, né? Acusação de genocídio contra os indígenas e quilombolas, e no fim saiu do relatório, né? Foi considerado que não. Não sou especialista em direito penal, né, gente, mas é uma questão que a gente já vem discutindo já há algum tempo aqui, inclusive no âmbito internacional, né, sobre essa questão do genocídio, justamente pela omissão do governo em prestar socorro a essas populações nessas situações, né? Inclusive, o resultado dessa omissão foi a ADPR, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709, né, que é a ADPF indígena, e a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 742, que é a ADPF quilombola. Né? Bom, com relação à questão política, para mim, eu não vejo, eu sinceramente não faço questão assim de ter um diálogo, e aí não é questão, é a questão mesmo das lutas que a gente estabelece, a gente tem princípios básicos que a gente precisa ter em mente com relação a essas populações, né? E que eu vejo que nem com a sociedade de forma geral, o governo atual teve, né? E não estou falando assim que possa não ter. Tem pessoas boas dentro do governo, dentro das estruturas do governo, né? Ali que tem um trabalhado incansavelmente, mas o problema é que o principal ator, né, nessa construção toda, né, que dialoga, que articula isso tudo, não dá um exemplo, né, de luta e de enfrentamento necessário devido à Covid-19, né? Então, a pessoa que realmente, para mim, eu não gosto nem de tratar do nome, né, assim como nós aqui, realmente merece todo o desprezo. Para mim, sinceramente, tratando enquanto não sou penalista, mas eu acho que a responsabilidade dele com relação a essa questão da população indígena, inclusive das situações que estão ocorrendo até hoje, né, do aumento dos conflitos dentro dos territórios indígenas, pelo não cessação das violações, né, do empreendimento, da exploração dentro de terra indígena, dentro de territórios quilombolas, né, desses conflitos existentes dentro dos territórios, e que o governo não toma medidas, né, adequadas para fazer essa fiscalização, para fazer essa intervenção, tendo em vista, né, que essas comunidades não possuem aí meios e nem condições
de cessar, de lutar contra essas violações, né? Não tem meios, né, tanto físico como econômico, né, de lutar contra essas violações. Então, cabe àquele que a Constituição deu a responsabilidade de proteção, na legislação deu a responsabilidade de proteger esses povos, fazer isso, né? E isso, realmente, que todos nós sabemos que ele não fez, né? Então, para mim, isso é contraditório, mas, enfim, continua aqui na luta, né, pela garantia dos direitos, né, e espero, pelo menos, a mínima responsabilização, né, das pessoas que contribuíram aí, ou seja, que não contribuíram, né, para, assim, diminuir os danos causados pela Covid-19 com relação a essas populações e a sociedade brasileira em geral. Obrigada por a resposta. Tem um comentário aqui do Fabrício, que eu vou ler aqui, que é: o racismo estrutural é muito forte e temos que combatê-lo cotidianamente. Atividades como esta nos dão força e conhecimento para isso. Há pouco, enquanto ouvíamos a Tercilene, acontecia um protesto na Câmara Municipal em Porto Alegre. Manifestante antivacina, em discussão, chama de empregadas vereadoras Bruna, Daiane e Laura. Para quem não é daqui, são 3 das 4 vereadoras negras que tem na Câmara Municipal. Só mais um exemplo da luta diária antirracista. Nós, trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal, temos importante papel nessa luta. É necessário estarmos conscientes. Obrigada, Aline. Nossa, muito importante isso, porque é uma questão que a gente, enquanto movimento também, vem tentando dialogar junto com outras organizações que trabalham aí com o combate à violência política, somente fazendo recorte de gêneros também. Recentemente, a gente vem fazendo mapeamento, né, a Terra de Direitos, eu falando aqui enquanto Terra de Direitos, vem fazendo mapeamento dessas violações, né, desses assassinatos relacionados a questões políticas, né, ou seja, esses conflitos políticos, né, e a gente trata dessa violência política fazendo um contexto de gênero, já tivemos algumas publicações com relação a isso, e a CONAC vem discutindo isso, né, no GT, do TSE, do Tribunal Federal Eleitoral, né, um grupo de trabalho onde se discute a participação política, né, e vem tratando dessas violências contra políticas, né, somente políticos negros e negras e quilombolas, né, a inclusão da população quilombola da política partidária mesmo, com relação às comunidades quilombolas, né, porque esse ano a gente teve aí nas eleições passadas, a gente teve aí grande participação na política partidária de quilombolas. E a gente já vem discutindo isso, né? E é extremamente assombroso, né? Porque são questões que a gente tinha políticas, né, de estabelecimento, era para esse governo atual, né, estabelecer políticas de enfrentamento a esse racismo, né? Ao contrário disso, ele mesmo dissemina o próprio racismo, né, dentro da sociedade e tudo mais, né, seja com palavras, com gestos e ações, né. A gente tem aí que a política destinada, né, ao combate ao racismo dentro do governo, ela está praticamente sem recurso, não tem recurso para enfrentamento ao racismo no Brasil, não tem recurso destinado a esse enfrentamento. Então, são questões que a gente precisa discutir e precisa discutir cotidianamente. E aí a gente tem uma situação que eu sempre choco muito, né? Porque a gente passa o ano todo sofrendo, falando de racismo, as organizações negras falando de racismo, e chega o final do ano, as organizações, essas grandes organizações, seja por cumprimento legal, né? Procura um movimento para falar sobre questões raciais. Gente, a gente tem que tratar de questões raciais o ano todo, porque isso discutir a sociedade brasileira, essa diversidade ética na sociedade brasileira. A questão racial, ela é fundamental, de fundamental importância o combate a esse racismo estrutural, para que se tenha aí, estabeleça o mínimo de igualdade, né, porque o povo fala que somos iguais, mas não somos iguais, há muita diferenciação entre eu e outros segmentos, outras populações, outras pessoas da sociedade, então, há uma desigualdade fundiante que a gente, quem não vê isso, realmente está com os olhos tampados, né. Então, essas discussões dessas violências, elas devem ser tratadas, né? Ainda mais, eu costumo dizer, nas regiões do Sul, né?
a gente tem várias comunidades, né? E há uma influência muito forte do movimento negro também no Sul, aí, junto às comunidades quilombolas, e que tratam bastante dessa questão, né? Mas a gente precisa ainda, junto aos companheiros não brancos, né? Não branco, ou seja, companheiros negros, companheiros não negros, né? Discutir essa questão racial, né? Porque acho que todos nós é parte disso, não só a população negra, mas a sociedade de forma geral é parte nisso e tem uma responsabilidade social nessa construção, nessa eliminação dessas desigualdades. Obrigada, Versilene. Bom, eu acho que aqui a gente já começa a se encaminhar para o nosso final, infelizmente, porque teria tanta coisa para a gente conversar, tanto assunto, nossa, muito bom te escutar, Versilene, muito boa a palestra. Para a gente é bem importante isso, enquanto instituição também. A gente até quero agradecer aqui ao pessoal da 9ª Vara Federal Ambiental, porque eu fui pedir alguns processos para os colegas, para ter uma ideia, assim, do que entra ali, e está muito dentro do que tu falaste. Então, assim, o que eu posso falar enquanto colega aqui da Justiça Federal, de que nós temos um pessoal super engajado na causa, uma juíza com quem eu trabalhei na vara ambiental, ela é extremamente sensível, ela faz audiências democraticamente, ouvindo todos os interessados, às vezes uma mesa gigante, recebendo toda a comunidade. Então, isso faz uma diferença. Eu aprendi muito naquele lugar, estou aprendendo muito agora contigo também. E é uma luta, como tu disseste, constante. A gente precisa sempre ir aprender muito com vocês, muito. Tem muita coisa que a gente acha que domina e não sabe. Então, assim, muito obrigada por trazer esse assunto tão sensível, tão delicado, e ao mesmo tempo a gente se sente mobilizado, assim, para estar junto com vocês e, enfim, fazer a nossa parte aqui enquanto justiça. Tem umas perguntas de última hora aqui. Sim, sim. Reagindo aqui a Aline, enfim, estou chamando todo mundo aqui pelo nome, né? Mas acho que a gente hoje, no Brasil, você traz aí o exemplo da juíza que ouve, que traz a comunidade também para participar, fazer essa participação no Poder Judiciário. E é uma questão que a gente vinha tratando muito, que era de sensibilizar, né, os nossos magistrados com relação a as especificações, as diferenças, necessidades das populações quilombolas nesses litígios que envolvem aí ações possessórias, né? E a partir dessa construção da DPF, tanto indígena quanto quilombola, a gente vê apontar aí esse novo modelo de jurisdição, que é uma jurisdição dialogada, né? Que você tem ali o poder judiciário e tem um poder executivo ali, tem uma determinação, se constitui ali um modelo, né? Um grupo de trabalho que passa a fazer esse diálogo. Então, para a gente é muito importante, pelo menos nesse contexto, né? A gente está sendo muito importante para a gente fazer essa construção através dessa jurisdição dialogada, né? Porque a gente dialoga com o governo, tem ali uma observadora do relator da DPF, né? E isso se torna essencial na construção dessa política estruturante, né? E aí eu vou na pergunta que o colega fez aqui, sobre os avanços. E é isso, não se avançou na política. Em governos populares, em governos anteriores, que se deveria ter avançado na política de titulação dos territórios quilombolas, na garantia desse direito do artigo 68 da DCT, não se avançou, mas
nesse sentido, né, de estruturação dos territórios quilombolas, mas se avançou na estruturação e na implementação de outras políticas públicas tão essenciais, inclusive de fortalecimento das organizações dos movimentos na luta, né? Ou seja, tinha um diálogo na construção da política voltada para a população quilombola. A gente tinha aí o programa Brasil Quilombola, que hoje praticamente extintos, né? Não tem verba e não tem, enfim, não tem como executar o programa Brasil Quilombola. Então, e aí eu digo isso não só com relação a comunidades quilombolas, mas também a outros segmentos, né, que houve esse avanço nesse diálogo em governos anteriores, né, mas com relação à titulação dos territórios e reconhecimento desse direito constitucional não houve avanço realmente. E aí a gente não pode negar isso, né, e é uma pauta que a gente vem falando sempre, né. As críticas, a gente tem as críticas boas, tem as críticas ruins, mas tem críticas para tudo, né? A gente não pode deixar de criticar as questões com relação aos nossos direitos, os avanços, né? Com relação ao cumprimento de um direito constitucional. E aí, eu falo muito da importância da Justiça Federal e de conhecer as especificidades, né? Porque a gente, eu lido todos os dias com processos na Justiça Estadual contra comunidades quilombolas, né? E a dificuldade que a gente tem de levar esses processos para discussão na Justiça Federal. Então, teve pessoas, em Mato Grosso, por exemplo, eu tive um caso de uma família inteira que era determinação para despejar um e despejar todos da família que estavam no território, né? Comunidade reconhecida enquanto quilombola em uma ação sucessória e uma decisão da Justiça Estadual. Não é competência da Justiça Estadual litigar sobre conflitos envolvendo territórios de comunidades quilombolas, é da Justiça Federal. Então, a gente tem muitas dificuldades, tem muitas ações que correm na Justiça Estadual, e a gente precisa da sensibilização dos magistrados, enfim, dos servidores que atuam aí no âmbito da justiça, para também entender essas dificuldades e dialogar junto à comunidade também, para a construção, e eu falo muito desse modelo, né, de ouvir, de escuta também. Bom, é um pouco disso, né, e eu acho que é extremamente importante o diálogo também, no sentido de troca de conhecimento, de entender. Às vezes eu costumo chegar e jogar todas as coisas assim, pensando que as pessoas entendem e sabem do que eu estou falando, né? Mas, na verdade, eu preciso aprender a estar no lugar do outro, de que ele não sou eu. Assim, eu tento sempre compreender isso a partir do momento que eu trago cada aspecto, se trago o exemplo da comunidade, para que as pessoas entendam de que lugar eu falo, de que lugar estou falando, né? Para entender o status lá e entender a relação, né? E aí eu fico sempre, mas às vezes eu sempre me passo nisso de trazer as coisas jogando assim, e as pessoas acabam ficando meio que perdidas. E acontece comigo também quando eu vou em certos lugares, as pessoas jogam as informações e eu só vou pegar depois também. Mas eu acho muito importante. E aí, sobre esse sentido, tem um livro, uma pesquisa, na verdade, que foi feita pela CONAC, que ela tem na forma digital também, que é Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, que é o primeiro volume, né? A gente está trabalhando no segundo volume da pesquisa, que pesquisa aí sobre essa questão racial mesmo, da violência contra defensores de direitos humanos, contra quilombola, né? Então, são vários assassinatos de pessoas quilombolas que foram assassinadas e que foram registradas, inclusive, com outros nomes que não os nomes dessas pessoas, ou seja, essas quilombolas não tinham nome, e nesse sentido, muito dessas violações, desses assassinatos, até hoje, nós, mesmo sabendo quem foi que cometeu o assassinato, tendo prova, essas pessoas não tiveram a devida punição. Mas eu trago também uma leitura mais tranquila, vamos dizer assim, falando também de resistência, né, que é o livro Mulheres Quilombolas, Território de Existência Negra Femininas, né, que é um livro escrito por 17 autoras quilombolas, né, e aí trata aí dos aspectos de cada uma das regiões de onde elas vêm, né, Cerrado, Amazonas, enfim, tem poesias também, e é uma leitura mais tranquila, mas também trata dessa resistência enquanto mulher negra, da luta que a gente desenvolve dentro do movimento, para sustentar o movimento e dialogar e dar seguimento ao movimento, né, porque a gente costuma dizer hoje, há ali uma invisibilização, né, das mulheres negras quilombolas na luta, e são elas que fazem essa mobilização política, no contexto político do movimento para seguir nas lutas, né, os encontros, tudo. Então, elas são a grande cabeça, né, encabeçada nessa luta. Não estou dizendo que os companheiros também não são, eles são, sim, são extremamente importantes nesse diálogo, nessa construção. Mas eu falo aqui de mulher negra, mulher quilombola também nessa luta, né, que a gente está, e aí nossos companheiros devem apoiar, assim como nós também apoiamos eles nessa construção.
Bom, Tem pedidos de acesso à tua apresentação, se tu pode liberar, e também como acessar a tua monografia, e tem artigos também que a gente já sabe, então como é que pode chegar neles? Esses são alguns pedidos aqui que surgiram. bom, sim, eu posso compartilhar a apresentação. A minha monografia está no repositório da Universidade Federal de Goiás, né? Mas os artigos também, a maioria dos artigos já estão publicizados, né? Tem alguns artigos que estão em livros, enfim, aí demanda mais aí um tempo, né? Mas tem muitos artigos que já estão publicizados, tem PDF na internet. Então, enfim, se vocês posso também disponibilizar por meio de Magali, tanto a apresentação quanto alguns artigos, né? Esse livro que eu apresentei, que tem em PDF também, só não tem em PDF esse Mulheres Quilombolas, né? Porque são várias autoras, e aí, para me disponibilizar em PDF, teria que ter o consentimento de todas, né? Obrigada, então. Obrigada, Desilene. Só um momentinho, Magali, só para eu fazer um destaque aqui, que eu falei o nome que tinha uma magistrada e não falei o nome dela, e eu queria só dizer que é a doutora Clarides Rameia. Certo. Obrigada. Eu vou pegar aqui a palavra de volta para devolver para a Versilene, então, para fazer, então, as suas palavras finais, Versilene, aqui do nosso evento, tá? E depois eu volto com alguns avisos. Obrigada, Magali. Gente, eu gostaria mesmo de agradecer a todas e todos, né, pelo convite, pela participação, pela interação aqui. Dizer que tanto a CONAC está à disposição para dialogar, o movimento está à disposição para conversar, para a gente fazer mais esses momentos de construção, né? E é claro, né, eu, enquanto Calunga, deixo aí o convite para quem desejar, né, conhecer as experiências dos territórios Calunga, do território Calunga, enfim, outros territórios quilombolas também. A gente no sul a gente tem Vidal Martins, que acho que é quilombo urbano, né? A gente tem Invernada dos Negros, em Santa Catarina, a gente tem o Quilombo Desidério também em Rio Grande do Sul, né? A gente tem vários quilombos no Rio Grande do Sul também, que podem aí, mas é claro que eu não vou dizer, não são semelhantes, né? São quilombos diferentes, então venha conhecer o Calunga, viu? Venha conhecer o Calunga, e aí, do jeito que eu costumo dizer, a gente tem as lideranças lá, né? O Damião, agora, que está sendo homenageado enquanto grande lutador de preservação dentro do território, internacionalmente, esse reconhecimento internacional dele enquanto a luta dentro do território, que é o reconhecimento de todos nós, enquanto quilombola, enquanto calunga, ali no território, na preservação do meio ambiente, né? Então, a gente tem sempre a disputa, do jeito que você veio ao calunga, o que você encontrou, você deixa, e do jeito que você achou, você deixa também, viu? Temos muitas belezas naturais, cachoeiras, enfim, lugares para conhecer, conviver, coisas que vocês queiram fazer dentro do território, venha conhecer para saber como realmente é a realidade de cada região, né? E a gente também tem realidade de regiões diferentes, né? A gente tem o Engenho, que é uma região mais estruturada, que a gente chama de capital dos Calunga, e a gente tem as regiões menos estruturadas, que são a região do Vão do Moleque, do Vão de Alma, que são regiões mais distantes. Mas fica aí o convite, né? E a disponibilidade para quem queira ir conhecer, né? Entrar em contato também, para fazer essa construção e essas trocas, né? Porque eu acho que é importante para nós, enquanto Calunga, e acho que também pode ser muito enriquecedor para todos vocês. Mas é isso, é agradecimento mesmo pela oportunidade de trazer, de me colocar aqui, né, para dialogar com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada a ti, Versilene. Eu quero aproveitar, então, para lembrar o registro de presença, para quem ainda está na sala, né? Agradecer muito a tua presença, pela tua aula, para as mediadoras, a Aline e a Rita, pelo rico debate, e a todo o público que está aqui presente. Quero agradecer a Ângela, que está na técnica hoje, mas que foi quem te encontrou, quem te localizou através do livro de Mulheres Quilombolas. E para dizer, Versilene, que eu não sou calunga, mas a minha mãe nasceu no Quilombo do Areal da Baronesa, que é aí pertinho da sede em Porto Alegre,
Alegre, então lá vem de uma linhagem, né, de benzedeiras e rezadeiras, então tem também história para contar por aqui, ainda em atividade, né? Agradecer os nossos tradutores e intérpretes de língua de sinais, a Celeste e ao Eric, que fizeram a tradução em Libras, e já deixar aqui o convite para a próxima etapa do ciclo, próxima e última etapa do ciclo de atualização de direito constitucional, direitos humanos em foco, que no dia 9 de dezembro vai trazer o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, o Henrico Freitas Dias, que vai tratar de estratégias institucionais de prevenção e combate a toda forma de discriminação. Então, peço mais um aviso que acompanhe a programação do Mês da Consciência Negra, que está sendo preparada aí com muito carinho, que deve sair em breve, e agradecemos muito a todos e todas, muito obrigada e até a próxima.